Olá, amigos. Mais um encontro foi realizado dentro dessa nossa proposta, que é de reforma íntima e autoconhecimento. E dando continuidade ao nosso pensamento, que é a principal motivação do nosso trabalho, vamos falar hoje de alguns itens que são fundamentais para a eventual realização dessa proposta de transformação interior. Nós hoje temos a convicção de que a reencarnação nada mais é do que a misericórdia de Deus nos oportunizando a revermos os nossos atos, a reconquistarmos a nós mesmos que carregamos sentimentos de culpa tão pesarosos que ainda hoje habitam a nossa interiorização. Esses sentimentos que não temos ainda a capacidade de dominar se manifestam como emoções, e essas emoções muitas vezes são devastadoras, nos levando aos conflitos, sejam de ordem interior, ou seja, de ordem interpessoal. E para que possamos ter um domínio pleno de todas essas realidades que pairam em nossas vidas, é preciso que tenhamos um autoconhecimento, sabermos quem somos, termos uma ideia do que seja a evolução, como é importante o relacionamento humano, a estruturação e a convivência familiar, como costumo sempre dizer, o laboratório fundamental para que possamos exercitar sentimentos que são tão difíceis e que muitas vezes são os grandes motivadores do processo da reencarnação. Grande parte daqueles que aqui voltam e para aqui voltam é para resgates, e muitas vezes são resgates dolorosos porque não são compreendidos, motivados por sentimentos que nem sempre levam o homem ao autoconhecimento. Então, a primeira de todas as realidades que nós temos que trazer é a confiança em si mesmo. Uma confiança que se estabelece pelo sentimento de fé. Ter fé em Deus, ter fé na vida e principalmente ter fé em si mesmo. E para tanto é necessário que nós façamos esse exercício, que é um exercício intenso. Porque muitas vezes nós vamos para uma igreja, vamos assistir uma missa, é fabuloso, é fantástico, vamos ouvir uma palestra na casa espírita, tudo isso é muito bom. Mas para uma vida de 24 horas é muito pouco para se realizar um processo de modificação interior. Tudo isso depende mais da insistência nossa e queremos arrefecer mais esses sentimentos, diminuirmos mais a nossa condição de materialidade, termos mais consciência de amor ao próximo, mas principalmente exercitarmos o perdão. Quando eu falo no perdão, eu não estou querendo falar em esquecer o mal que nos fazem, porque todas as vezes que nós precisamos perdoar, significa que alguém veio buscar em nós algo que achava que nós deveríamos. Ou seja, o que nós temos como inimigo, ele muitas vezes se acha na condição de um cobrador. E, consequentemente, nós temos que saber lidar com isso. Mas perdoar é, sobretudo, tentar compreender, não o outro, mas compreender a si mesmo. Por que é que eu estou passando por essa dificuldade? Por que é que eu tenho que superar esse ou aquele no momento em que há um conflito? Mas eu não posso esquecer, porque esquecer significa dar a oportunidade para que o ato se repita em minha vida. Mas eu posso tirar aquele problema da vitrine do meu pensamento e colocá-lo no local mais recolhido, mais resguardado. Ou seja, eu já não me consumo tanto com aquele mal que alguém me fez, porque eu preciso entender que aquilo que está em volta de mim tem um fundamento, tem uma importância. E, consequentemente, por querer dominar o perfeccionismo, nutrindo sempre a certeza de que eu sou infalível, isso pode ser um grande motivo para que eu não tenha possibilidade de entender que eu preciso aprender a conviver, mesmo com dificuldade com os outros. Que é nas dificuldades essas que nós muitas vezes alavancamos o processo evolutivo e sabemos valorizar essas vitórias. Não a vitória que nos torna superiores aos outros, mas a vitória interior, aquela que nos
dá a certeza de que nós estamos caminhando e fazendo aquilo que deveríamos fazer. Descobrir as qualidades, acreditar nelas e colocá-las a serviço das metas do seu próprio crescimento. Porque nós muitas vezes dispomos de tantos conhecimentos, né? Quantas pessoas são extremamente intelectualizadas, mas pouco se conhece. São pessoas que se deixam levar por sentimentos, muitas vezes, de angústia, de sofrimento, de revolta interior. Não sabe usar o seu conhecimento para si. Utiliza-o apenas para atender aos seus anseios da obrigação social. Fazer as pazes com as imperfeições também. Nós não somos seres ainda detetores de toda a perfeição. Somos perfeitos porque fomos criados por um ser que tudo que criou é perfeito. Mas nós ainda não estamos plenos dessa perfeição. Estamos no caminho do aperfeiçoamento. Todas as vezes que você trabalha esse processo, você sabe que isso não é uma proposta pronta, é uma proposta de idealização, de conquista. Ninguém nos torna perfeito ou imperfeito. Essa perfeitude está dentro de cada um de nós. Porque a gente muitas vezes se prende muito aos estereótipos, não aprende a valorizar a vida como deveríamos, né? E sempre termos que buscar dentro de nós o sentido da gratidão. Sermos gratos por termos a vida que nós temos. Porque o arrependimento é filho legítimo da humildade. E essa humildade, ela precisa ser trabalhada todo dia, toda hora dentro de nós. Sem humildade nós não vamos conquistar nada. Nada se conquista sem humildade. Porque o ressentimento é filho legítimo do orgulho. Toda pessoa orgulhosa se sente muitas vezes, quando não atende aos seus anseios que promove o seu orgulho, se sente ressentida. Ressentir é remoer um problema várias e várias vezes e fazer sempre vítima dele. Consequentemente, isso leva as pessoas aos transtornos de toda ordem, porque esses sentimentos se transformam em emoções negativas e essas emoções levam o homem, muitas vezes, às crises existenciais, convidando-o para os processos das distorcias mentais, dentre elas o estresse, a angústia maior, que é a depressão, né? E tantos outros problemas que nós carregamos. E aí procuramos o auxílio médico, tomamos os remédios que são importantes, mas remédio não cura, o remédio remedia. Porque esses problemas não estão no nosso cérebro, que nada mais é do que um processador de impulsos elétricos e de reações químicas. Esses problemas estão lá na sua alma, lá no fundo, na sua parte mais interior, e que precisam ser solucionados, porque enquanto não solucionados, são fontes vivas que estão sempre nutrindo as suas emoções. E isso faz com que as pessoas muitas vezes tenham tanta dificuldade de se autoconhecer. Entendeu? É preciso a gente ter sempre coragem para descobrir esses desejos, né? E levá-los sempre para o campo da autoavaliação. Fugir das ilusões, isso é outra coisa importante, porque quando Jesus disse, eu vim para este mundo, mas eu não sou deste mundo, ele falava exatamente deste mundo que nós criamos, que é o mundo das ilusões. Tudo não passa de uma mera ilusão. E essa ilusão tem sido a grande promovedora da infelicidade humana. Tem um texto no livro dos Espíritos, ou melhor, do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala de uma rainha da França, que quando ela lá no mundo espiritual se encontrava, e ela gritava veementemente, que desilusão, que humilhação, quando em vez de ser recebida aqui como uma soberana, vi acima de mim, mas muito acima, homens que julgava insignificante e aos quais desprezava, por não terem sangue nobre. Veja como a vida muda, principalmente quando nós mudamos de uma realidade para outra. Então, para que você possa
ter uma vida plena ao reencarnar. Você precisa cuidar de si mesmo, saber como utilizar o seu tempo e não adormecer diante da indiferença. Sabemos que essa indiferença é a grande promovedora do nosso processo evolutivo, até porque nós não somos iguais. E saber conviver com as pessoas que muitas vezes apresentam as suas dificuldades, as suas fraquezas, quer seja um familiar mais íntimo, quer seja um companheiro, um amigo, de doutrina, de trabalho, de qualquer coisa. É preciso a gente chamar as pessoas para que elas possam, interagindo com a gente, falar das suas dificuldades e obviamente, termos condições de orientar, de ajudar. Até porque no processo da convivência, esse é que é o principal fundamento, é o de servir sem ser servido. Quando se usa aquela expressão de São Francisco de Assis, é dando que se recebe, não é verdade. É dando que se devolve. Na tradução houve um equívoco, porque na realidade, tudo que nós damos foi porque um dia nós recebemos. Né? E tudo isso, com certeza, vem a nos proporcionar um bem-estar terreno. Quando a gente fala sobre tudo isso, a gente tem uma ideia plena do que seja esse trabalho, essa obra. Na pergunta 919 do Livro do Espírito, Allan Kardec questiona os nossos irmãos da espiritualidade, perguntando qual o meio prático e mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal. Resistir à atração do mal. E eles disseram, um sábio da antiguidade já dizia, conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento que se divide em duas realidades, a visão persona e a visão espírito. Quando aqui estamos, esquecemos a nossa visão espírito e passamos a dar maior sentido à nossa versão persona. O que significa essa versão persona? É uma visão da vida totalmente estabelecida dentro do ego. O ego é eu sou. Esse ego, quando ele se manifesta de forma exacerbada, se transforma no tão temível egoísmo, que é responsável pelos nossos problemas maiores, que são os ressentimentos e as mágoas que nós carregamos. Porque nós colocamos dentro de nós uma realidade totalmente distorcida de uma vida competitiva. Estamos competindo sempre com o outro, querendo ser melhor do que o outro, querendo ser mais do que o outro, quando isso não atende aos nossos anseios do processo evolutivo. O Espírito, ele é soberanamente bom e justo, como justo é Deus, que o criou com toda a sua bondade. Então, por isso que a gente diz, não se pode mudar aquilo que interiormente não se aceitou. Jamais você poderá mudar uma pessoa, jamais você poderá fazer por ela algo que ela não aceite, porque a condenação moral não liberta, ela oprime e sufoca. Então as pessoas muitas vezes, quando elas pretendem mudar o outro e não conseguem, elas os condenam. E isso faz com que elas cada vez mais se revoltem e se afastem de você. Se você não pode motivar, ajudar, em conduzir a pessoa para um bom caminho, não faça. Porque qualquer coisa que você faça, usando o sentimento da condenação, da reprovação, você está prejudicando aquela pessoa. Porque toda pessoa que erra sabe que errou. O que ela menos precisa é de condenação. O que ela menos precisa é de julgamento exterior. De abraçarmos, chamarmos, dizermos o que eu posso fazer para lhe ajudar. Se você não pode ajudar, não chegue próximo a ela, oferecendo o que você não tem. Que a partir do momento que se condena alguém, não ser amigo desse alguém. E não se compartilhou com ela o seu sofrimento. Você não passa de um injusto opressor, querendo encontrar no outro que você talvez não tenha nem você. E a gente fala isso e tem falado exaustivamente. Na pergunta 132 do Livro dos Espíritos, qual o objetivo da encarnação dos Espíritos? Deus lhes impõe a reencarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Veja que nessa questão, a resposta usa a palavra imposição. E por que Deus nos impõe? Porque a obra de Deus é uma obra totalmente evolutiva. A imposição de Deus
É igual a um pai que leva o filho, quando criança, para a escola, mesmo que ele relute em não querer ir. Ele não tem consciência do que aquilo representa em termos de futuro para ele. A mesma coisa Deus faz conosco. Nos manda de volta à escola bendita que é o planeta Terra, onde aqui temos que, através das provas e através das expiações, resolvermos as nossas questões pendentes, que não são poucas, são muitas. E principalmente no lugar mais apropriado para resolvermos isso, que é no seio da família. Portanto, se você tem um familiar complicado, difícil, talvez seja ele o mais importante instrumento da sua vinda para cá, para que vocês estabeleçam a animosidade, o conflito que um dia criaram, sem saber quem é culpado e quem não é, isso não importa. O importante é que no final todos saiam vencedores de si mesmos, se amando, porque esse é o sentido da vida. A nossa reencarnação é um projeto elaborado visando temporariamente o esquecimento do passado. Esse esquecimento do passado é exatamente o instrumento que nós precisamos para revitalizarmos a nossa vida. Porque se trouxéssemos toda essa carga de erros pretéritos, tudo ficaria mais difícil na vida presente. Eu costumo sempre dizer que a reencarnação é uma peça que teremos que representar previamente escrita. Mas quando as cortinas se abrem, nos é dado o direito de improvisar. Então essa forma de improvisar é a maneira como nós vamos tratar a nossa vida, como nós vamos delinear os nossos pensamentos e seguir a nossa jornada evolutiva. A programação da nossa infância está exatamente ligada ao que nós vivenciamos na vida passada. Nós hoje estamos aqui nos preparando para a nossa próxima infância, que vai depender do que fizermos hoje. Por isso que você vai encontrar crianças que já nascem com grandes dificuldades para alavancar o seu processo evolutivo, quando não são limitadas pela fisiologia, pelo corpo físico, são limitadas pela mente que carregam. Mas tudo isso pela misericórdia de Deus. São espíritos reincidentes que não resolveram pela forma mais eficaz e mais amorosa os seus problemas e agora são obrigados a vir em situações bem mais complicadas. Mas nada disso nos dá o direito de querermos achar que Deus castigou ou deixou de atender às necessidades do outro. Deus é justo e a justiça de Deus é para todos. Você aqui no mundo pode encontrar muitas injustiças, mas nenhum de nós aqui será injustiçado, senão nós vamos perder ou perderemos a nossa noção de um Deus de amor e de misericórdia. Então o sucesso dessa nossa missão aqui na Terra vai depender da utilização correta do nosso livre-arbítrio. Mas esse livre-arbítrio geralmente fica à mercê dos nossos instintos, sob o comando do nosso ego, como eu falei anteriormente, que raramente acessa o seu eu superior. Nós não temos a menor ideia que somos um espírito imortal, que temos que voltar, levando daqui da Terra tudo que aqui conseguimos em termos de estruturação de sentimentos, de emoção. A nossa vida será sempre um patrimônio nosso. E esse movimento que nós temos que aqui fazer, nos desligando o máximo desse ego que se vincula muito à vida material, à vida da posse, do ter, das conquistas meramente externas e o esquecimento do homem dentro do seu interior, que é justamente o que promove a sua realidade espiritual. Portanto, tudo o que aconteceu em nossa infância será futuramente interpretado por nós. E aí eu lhe pergunto, você é vítima de quê? Não temos como jamais pensarmos em vitimismo. Então nós temos vários momentos da nossa vida que são importantes para o processo evolutivo. O autoconhecimento. O autoconhecimento é um processo meramente consciente. O autodescobrimento é um processo inconsciente ou subconsciente.
Você vai descobrindo as coisas à medida que você vai exercitando o seu autoconhecimento. Então, muitas vezes uma angústia, uma ansiedade, um processo depressivo tem uma matriz de profundidade dentro de nós. E, consequentemente, isso leva as pessoas aos grandes conflitos, porque elas trazem do passado e colocam no presente todas as suas dificuldades, os seus problemas não resolvidos, que voltam à tona para manifestar o seu desejo, muitas vezes, de querer fugir, pois esse tem sido tudo o que ele tem feito ultimamente. E, finalmente, nós podemos encontrar a autoiluminação, que é exatamente quando nós não precisamos mais do livre-arbítrio. Os espíritos evoluídos são aqueles que conseguem na Terra o que são no mundo espiritual, porque a perfeição é uma meta e não um estado. Daí, mais uma vez, a gente repetir a grande manifestação de Jesus em termos de sabedoria do mundo, né? Eu vim para esse mundo e não pertenço a esse mundo. Né? E aí a gente pergunta o que é realidade, o que é ilusão. Os fatos, os traumas da nossa infância e do decorrer da vida são reais. O problema está na nossa maneira de interpretar e enxergar, tanto com relação a nós, como com relação aos outros. Então, toda essa realidade, ela está muitas vezes mantida e nós não a percebemos dentro de nós. E a maioria dos nossos transtornos, né, e doenças somáticas, ou seja, doenças do corpo, são produtos de sentimentos que nós materializamos em órgãos específicos. Isso é um assunto muito interessante que nós vamos posteriormente tratar com todos vocês. Então vamos aqui dar uma pausa e com certeza nos prepararmos para o nosso próximo encontro, que será na próxima quarta-feira, quando iremos falar e continuar falando sobre essa reforma íntima, que com certeza vai nos ajudar muito a nos entendermos e, consequentemente, resolvermos os nossos problemas, os nossos conflitos e tentarmos, de sobremaneira, sermos pessoas mais felizes. Ou seja, em uma só palavra, eu posso traduzir tudo isso: harmonia. Esse é o grande problema. Até lá, irmãos.